Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Nós estamos no nosso 11º dia da caminhada de oração 3. Hoje nós entraremos no capítulo 5 do livro de Esther. Vamos falar sobre as vestes reais de Esther. Esse é o título de hoje. Então vamos lá, meninas, com a graça de Deus. Bom, depois que Esther passou pelo tratamento, que eu falei todos aqueles pontos, né, que foram necessários ali para ela fazer o tratamento, ela reúne com as jovens dela e ela entra num propósito de jejum e oração para ver o que Deus traria de direção para ela, né? Como eu disse também na parte de jejum e oração é para trazer estratégia, trazer discernimento do que está acontecendo. Jejum não é barganha apenas para resolver os nossos problemas, mas ele traz uma estratégia. E ali naquele momento de jejum e oração, a Bíblia não explica bem declaradamente, mas a gente entende que Esther teve uma direção. E a primeira coisa que ela tinha em mente é que ela precisava ir ali falar com o rei. E aquilo era algo impossível, porque ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convidado, porque senão seria morto. E ela já se enche de coragem e ela diz: Eu vou jejuar, eu vou ir ter com o rei, se perecer, pereci. E aí agora nós entramos no capítulo 5, que fala assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com, com as suas vestes reais. Se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, de frente à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parado no pátio, alcançou ela favor perante ele, e ele estendeu o cedro do, que tinha na outra mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cedro. Então o rei lhe disse: O que você tem, rainha? E qual é a sua petição? Até a metade do reino eu te darei. E ela apenas pediu que ele viesse para um jantar que ela ia preparar para eles. Irmãs, hoje nós vamos focar nas vestes reais de Esther. Depois do tratamento, depois do jejum, depois da atitude de coragem, da valente pela coragem, se perecer, pereci, ela precisou vestir as suas vestes reais para encontrar com o rei. E eu quero começar dizendo que ninguém entra na presença do rei de qualquer maneira, né? Nós estamos vivendo uma época onde está se perdendo a reverência. A gente está vivendo uma época onde o inimigo diz, né, e os ensinos começam a dizer que nós não precisamos fazer nada, Deus já fez tudo, né, e que Ele apenas nos ama e a gente pode chegar na presença dele de qualquer maneira. É claro que Ele diz: venha como está. Ele nos ama sim como estamos, mas na medida que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai nos transformando e vai nos levando a níveis maiores. Então nós vemos aqui que Esther, aquela moça jovem, simples, cativa, né, órfã, ela veio como ela estava, mas ela foi se submetendo ao tratamento de Deus. Ela foi caminhando conforme Deus foi guiando para ela. Ela foi respondendo a Deus conforme aquilo que ele colocava diante dela. E nesta manhã o Senhor quer falar conosco sobre as vestes reais. Você tem vestido as vestes reais? Como você tem se aproximado do Senhor? Como estão as suas vestes? Será que as suas vestes estão limpas, brancas, puras? Ou será que as suas vestes estão sujas, né, manchada da contaminação do mundo, manchada do pecado? Eu vou estar fazendo um paralelo também com a vida do filho pródigo, que uma das coisas que Deus fez ali para ele foi mudar as vestes dele. E nessas vestes, eu vou estar falando de uma vestimenta completa, né? Eu vou estar falando vamos imaginar uma rainha se arrumando, tá bom, irmãs? O que ela precisa para encontrar com o rei? Ela precisa de um vestido, ela precisa de um sapato, ela precisa do manto, ela precisa da coroa, ela precisa de um perfume, ela precisa de um acessório, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui e vamos lá com a graça de Deus. Eu estava um pouco ansiosa para falar sobre esse capítulo, porque quando o Senhor começou a me falar sobre essas
esses apetrechos da vida de Esther, isso foi me despertando e foi alinhando a minha vida com algumas coisas que Deus tem me ensinado. Eu quero falar mais uma vez que todas as vezes que Deus muda a vida de um homem, ele muda as vestes, a alimentação e ele muda a localização e a companhia deste homem. E nós vimos isso na vida da Esther, não foi mesmo? Quando ela fez o tratamento, que ela precisou mudar toda a sua alimentação, depois ela mudou de localização, né? Ela sai do meio da sua parentela, do meio dos seus, vai para a casa das mulheres onde era feito o tratamento, que ela ficava um pouco isolada, e Deus muda as companhias dela também. Assim é com todos os homens da Bíblia. Se vocês forem observar, Deus fez isso com todos na palavra. Todo homem que Deus quer usar, ele faz isso. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para a gente ir seguindo essa direção. Quando Deus quiser mudar o seu alimento, não só físico, às vezes Deus quer mudar o seu alimento espiritual também, né? Às vezes a gente está comendo sopinha rasa e Deus quer dar um maná que traz sustância para a gente. Então, que a gente possa se despertar para o mais do Senhor. Mas vamos lá pelas vestes? Vamos falar em primeiro lugar dos vestidos. O que significa o vestido de Esther? Significa dignidade, realeza. Ninguém entra na presença do rei de qualquer maneira, né? A palavra de Deus diz em Êxodo 28:3, eu não vou estar lendo, só vou deixar os versículos, tá? Deus manda fazer vestes sacerdotais para Arão, para ele ministrar ao Senhor. Até hoje em Israel, né, os sacerdotes, eles tinham vestes separadas. Você tem que ter a sua veste que você sabe que vai vestir para determinados momentos, né? Ninguém vai para a guerra usando um vestido de festa. Nós temos que usar uma armadura. Ninguém vai para uma festa vestida de armadura. Então você tem que saber a hora certa de você trocar suas vestes. A gente vê que no decorrer da nossa vida, né, a cada fase da nossa vida a gente tem vestes diferentes. Uma criança não fica com a mesma veste, não é mesmo? Na medida que ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai trocando aquelas vestes. Em Isaías 63, eu quero ler, 61, versículo 3, fala que Deus quer trocar e pôs sobre os que estão em Sião, aqueles que estão de luto, uma coroa ao invés de cinza. Deus trouxe óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Senhor, nesta manhã, irmãs, Ele quer trocar as nossas vestes. Qual tem sido a sua veste? Talvez a sua veste tenha sido vestes de tristeza, vestes de luto, vestes de sofrimento, de peso, de desgosto. Mas o Senhor quer trocar as suas vestes, Ele quer te dar uma nova experiência, Ele quer te dar um novo caminhar. Então, assim, deixa o Senhor lavar suas vestes, lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Talvez a sua veste se sujou um pouquinho com alguma coisa, então dá para lavar no sangue do Cordeiro. Talvez a sua veste já está toda manchada, já está toda encardida. O Senhor está pronto a te dar uma nova veste nesta manhã. Amém? A palavra de Deus diz: em todo tempo sejam alvo os teus vestidos, as suas vestes. Nós temos que ter essa preocupação constantemente das nossas vestes estarem brancas. A palavra do Senhor diz que no final de tudo, Ele vai nos vestir com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus está aí, irmã, para nos lavar, para lavar as nossas vestes. Todos os dias, quando nós tomamos posse da palavra de Deus, ela está nos lavando, nos limpando. Amém? Vamos falar de sandálias. Depois que Esther coloca aquele vestido real, que ela toma posse, né? Porque ali, não sei, né? Não conta outra parte, mas é como se ela, primeira vez que ela toma posse de quem ela realmente é, como rainha. Agora ela vai ter que vestir realmente a posse de quem ela é. Então o Senhor quer que você se vista daquilo que Deus está te chamando para ser. Às vezes Deus está chamando uma pessoa para ser um profeta, mas ele está se acovardando, ele não quer vestir aquelas vestes. Às vezes Deus está chamando uma pessoa para ser uma pastora, pastorear, né, cuidar de vidas, mas ela não quer vestir aquelas vestes. Então, assim, tome posse de quem você é. Vista a veste de quem você é. Eu sou filha do rei.
Eu não posso mais ficar nessa veste cinza, nessa veste de espírito de miséria, de trapos de imundícia, essa vestes no pecado, aonde Satanás faz o que quer e o que não quer da vida da pessoa. Toma posse de que você é a filha amada do Pai e Ele tem uma veste nova para te dar. Amém? As sandálias. Agora eu quero falar das sandálias. Então ela vestiu um vestido maravilhoso e ela precisou colocar uma sandália, porque ninguém vai entrar na presença do rei, né? De qualquer maneira, descalço, né? Nós não vamos encontrar com o presidente dos Estados Unidos descalço, não é mesmo? Assim também é com o Senhor. As sandálias fala-se. Deixa eu repetir o título das vestes, que significa dignidade e realeza. E a sandália significa preparo para o caminho e para anunciar o evangelho. É uma responsabilidade no seu caminhar. A sandália é para o caminho terreno. Deus nos dá uma sandália para nós caminharmos né, no mundo, né? E a palavra de Deus diz em Efésios que nós precisamos estar calçada com o preparo para pregar o evangelho. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam boas novas. A palavra de Deus diz também em Provérbios 6,18 que não venhamos a ter pés que apressam para o mal. É uma das coisas que Deus odeia, pés que apressam para o mal. Mas que os nossos pés estejam lavados pelo sangue de Jesus. Jesus deixou o exemplo ali de lavar os pés, porque ele disse que aquele que ele estava lavando os pés, ele teria parte com ele. Né? Jesus disse ali, Pedro falou, ai, não lava os meus pés, Senhor, eu não sou digno. E Jesus disse, se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Os nossos pés, irmãs, talvez nesta manhã, estão cansados do caminhar, das batalhas da vida, das dificuldades, daquilo que talvez nos persegue há anos. Nesta manhã, o Senhor quer lavar os teus pés. Ele quer trazer descanso, ele quer enxugar os teus pés, ele quer colocar um novo sapato, um novo caminhar. Tudo isso, irmãs, está acessível para nós na palavra de Deus, no mundo espiritual, baseado na nossa fé. Basta a gente crer, basta a gente tomar posse. Eu lembro de uma experiência que eu tive com sapato e eu me lembrei agora e quero compartilhar com vocês. Em outros devocionais eu já falei isso, que as minhas coisas duram muito, muito. Eu costumo brincar que eu tenho a unção do povo de Israel lá do Egito, né? Que fala que quando eles saíram no deserto, as coisas, a sandália crescia com o pé, as roupas não se desgastavam. Louvado seja Deus por isso, que na minha vida as coisas duram muito. E então eu comprei um sapato, eu acho que foi 2008, 2008. Não me lembro. E era até da marca Keds, um sapato marrom de couro cru. Pensa num sapato bom, mas pensa num sapato bom, bicho bom mesmo, foi isso mesmo, 2018, 2008 que eu comprei. Mas eu usava ele só para trabalhar, todo santo dia, só para trabalhar. O sapato durou, acredite se quiser, eu desfiz dele apenas por causa de um ato profético que Deus me mostrou. Ele não tinha um furado, ele não tinha um rasgado, ele não tinha nada, ele estava perfeito. Ele durou 8 anos, usando todos os dias, todos os dias. E eu sei que chegou a época do meu aniversário e minha filha e meu marido me resolveram me dar um sapato, um tênis diferente que eu nunca tinha tido. E elas me deram, e quando eu vi aquilo, que eu não estava preparada emocionalmente para desfazer do meu sapatinho de 8 anos, eu falei, Senhor, o que é isso, né? E na hora eu senti de Deus, minha filha, está na hora de trocar os teus sapatos espirituais, o seu sapato nesse caminhar. E Deus foi me lembrando que eu passei por 3 trabalhos nesses 6 anos, eu passei por 3 tipos de trabalho com aquele sapato e que estava na hora de trocar e que na medida que eu trocasse aquele sapato, eu iria receber algo novo do Senhor. E assim foi, né? Eu entrei em outro trabalho e foi algo muito profético. E eu sentia no meu coração, eu sei, filha, que o sapato está bom. Eu sei que ele ainda está bom e dá para você usar ainda mais, talvez uns 2, 3 anos. Porque, gente, eu tô falando sério, o sapato era muito bom. Até hoje eu tenho vontade de escrever para essa companhia da Keds e dizer o quão bom era aquele sapato. Uma coisa impressionante, solado excelente, um couro espetacular. Joguei fora, assim, o sapato impecável. Então, assim, queira receber algo de Deus. Queira trocar as suas sandálias.
Muitas vezes, irmãs, nós sofremos, nós passamos dificuldade, ou o inimigo pega um ponto na nossa vida que ele fica ali nos atormentando anos e anos e anos. Sabe por quê? Porque a gente não abre mão. A gente não abre mão, a gente não quer coisa nova, a gente não deixa Deus fazer. Deus está preocupado com essas coisas, sim. Isso não é vaidade, não. De roupas novas, de sapato novos. Eu não estou falando só, eu estou falando na área espiritual, mas eu venho aqui também na área natural. Deus tem prazer, você é filha amada dele. Ele tem prazer em te dar aquilo que você sonha, sabe? Se você tem desejo de ter roupas novas no natural, que eu estou falando agora, peça ao Senhor. Sabe? Pede ao Senhor se você tem desejo de ter sapatos. Eu me lembro que eu tive épocas da minha vida que eu tinha desejo de ter um tipo de roupa, de ter um sapato. Sempre orei, sempre coloquei diante do Senhor e ele sempre me surpreendeu. Então, assim, peça isso para o Senhor. Deus quer trocar os seus sapatos nesses dias. Ele quer um caminhar mais leve, um caminhar com propósito, um caminhar que você vai deixar sua marca do Evangelho por onde passa. Então, nós falamos das vestes, ok? Vamos voltar, porque eu falo muito, depois eu me perco, né? As vestes significa dignidade e realeza, sandália, preparar o seu caminho, é uma responsabilidade no seu caminhar. Mas o que mais que Esther colocou para chegar diante do rei? Um manto, né? Com certeza ela tinha um manto de rainha, né? Aquele manto maravilhoso. O manto significa cobertura, autoridade espiritual. Significa a autoridade espiritual adquirida no nosso caminhar. O manto fala da nossa identidade. A gente vê isso na vida de Elias, teve um manto. José teve a capa que o pai dele deu para ele, que era a marca registrada de José, que foi a causa dos inimigos, dos irmãos dele terem tanto ódio por ele ter ganhado aquela capa do pai. E Esther também. Deixa eu ler Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Deixa eu só encontrar aqui, irmãs, vamos falar sobre o manto de Jesus. Então, o manto, irmãs, ele é uma autoridade espiritual que você vai conquistando no caminho, tá? E ela é uma cobertura espiritual. Então, Apocalipse 19, versículo 13, fala assim: que está falando do Senhor, né? Eu vi o céu aberto, vamos falar o 11. Eu vi o céu aberto, eis que o cavalo branco, seu cavaleiro chama fiel verdadeiro, ele julga e peleja pela justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diadema, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tá vendo que tá falando que o manto é a autoridade dele? O manto tá ali sujo de sangue, que é o sangue de Jesus, né? Tá falando que mais embaixo fala que sai da boca dele uma espada afiada, que ele vem ferir as nações, ele vai reger com cedro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, tem no seu manto, no 16, e na sua coxa o seu nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O manto, irmã, é a nossa identidade, é a nossa, é aquilo que você traz na sua identidade, na sua conquista da sua vida. O que que você tem conquistado? O que que você tem se transformado? O que que o seu manto tem a dizer sobre você? Que você, né, da sua história. Então, assim, coloque o manto da sabedoria, manto do conhecimento, manto da revelação, da submissão. Se você está descoberta por alguma razão, peça a Deus que te cobre com um manto, que te dê um manto novo. Amém? Então, repetindo, as vestes de dignidade e realeza, os sapatos são o preparar do caminho, responsabilidade no seu caminho. O manto é a sua personalidade, é a sua cobertura espiritual. Mais uma coisa que provavelmente ela colocou, né? Um anel. Ela colocou um anel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmãs, que são muita coisa. Tá bom, é isso mesmo. Ela colocou um anel no dedo dela. Com certeza uma rainha tem um anel, não é verdade? E o anel significa
a aliança, o seu compromisso, a sua autoridade. O anel representava antigamente um brasão da família. Você assinava com um anel, você confirmava decretos. A palavra fala no começo do livro de Esther, né, que o rei tira o anel, ali decreta, faz um decreto com aquele anel. Era firmado todos os decretos com a assinatura do anel. Porque o anel, ele tinha como se fosse como que fala, gente? Um carimbo, né? Colocava em cera quente, depois colocava em cima do documento. Deus quer restaurar a nossa identidade. Deus quer nos promover, nos dar um anel de formatura. Depois eu vou estar lendo ali o Filho Pródigo, o que que fala? Que Deus, quando Deus, o pai, ele atrai aquele jovem, ele coloca um anel no dedo dele. Deus quer te dar um anel de formatura. Talvez você passou de nível, passou de cargo, subiu espiritualmente. Deus quer te dar um anel de formatura. Amém? Então, tome posse da aliança que você tem com Deus. Tome posse do compromisso que você tem com Deus. Outra coisa que Esther deve ter colocado: um colar. Um colar. O colar significa honra e não desonra. O colar é nós que escolhemos. É um acessório que nós escolhemos se vamos usar ou não, né? Às vezes não, né, irmãs? As vestes, ela é extremamente necessária. A gente não vai andar nu. O sapato é extremamente necessário. Nós não vamos andar descalço. O manto é necessário para nos cobrir. O anel é importante para a nossa personalidade, a nossa autoridade, mas o colar é um acessório, e a palavra diz em Provérbios 3, 21, 22, não vou ler, fala do colar da sabedoria. O Provérbios 3, 3 fala do colar da fidelidade, da benignidade. Em Gênesis 41, 42 fala do colar que foi colocado na vida de José quando ele chegou a um alto posto, que Faraó colocou um colar nele como governador do Egito. Em Daniel fala isso também, de um colar que estava sendo recebido. Então, o colar escolha um colar de honra, não escolha um colar de desonra. Não escolha um colar, sabe, daquela mulher murmuradora, daquela mulher que não tem sabedoria ao abrir seus lábios. Escolha um colar de honra, escolha um colar de humildade, em nome de Jesus. Amém? Então, o colar é um colar de honra, não de desonra. Outra coisa que ela usou, com certeza, o perfume, o óleo da unção. A palavra de Deus diz aqui que eu li em Isaías 61 que o Senhor está nos ungindo com óleo de alegria. Esse óleo, esse perfume, ele tem que nos trazer alegria, né? O óleo da unção, o perfume, ele representa também a consagração. A palavra de Deus diz que Davi disse no Salmo: unge a minha cabeça com seu óleo, né? Nós somos o perfume de Cristo, em 2 Coríntios 2, capítulo 14 e 16. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:1, a boa fama é melhor que o perfume. A palavra de Deus diz também em Eclesiastes 10 que a mosca morta estraga o perfume, que a gente tem que vigiar com as moscas mortas. Nós somos, deixa eu ler isso ali, irmã, que isso aqui é bem importante também. Eclesiastes 10, capítulo 1. Vamos achar aqui onde está, aqui, mas eu perdi. Estava aqui, irmãs. Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 1. Eu amo essa palavra também. Achei tão interessante quando eu aprendi essa palavra, eu ficava encucada com esse versículo que fala assim, capítulo 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Então vamos imaginar um vidro de perfume aberto. Se a gente deixa aquele vidro de perfume aberto e as moscas começam a voar por cima e começa a cair mosca ali dentro, ela faz exalar mau cheiro o perfume do perfumador. Essas moscas, irmãs, representam as impurezas, as coisas que a gente permite, principalmente na nossa mente. Aqueles pensamentos ruins, pensamentos que nos inclina para o mal,
né? Pensamentos de calúnia, difamação, desejando mal para as pessoas, ou até mesmo para a gente mesmo, pensamentos que a gente deseja mal para a gente mesmo, que a gente não está nos honrando, pensamento que a gente fala mal para a gente mesmo, eu sou burra, eu sou incapaz, como eu não sei fazer as coisas, como todo mundo vence e eu não, essas coisas todas são moscas que estão sobrevoando sobre a nossa cabeça e ali pode estragar o perfume, o óleo da unção que está sobre nós. Amém? Então, que você possa usar esses apetrechos aqui, que você possa se vestir, que você possa tomar posse de quem Deus quer que você seja. Para finalizar, vamos falar da principal parte de uma rainha, da principal apetrecho para ela precisa, do acessório que ela precisa usar para se apresentar diante do rei, a coroa. A nossa maior honra, o nosso maior prêmio por vencer até o fim. Esse é o significado da coroa. A nossa maior honra, o nosso maior prêmio por vencer até o fim. A coroa, ela não compete a nós nos adornar com ela, mas é o rei que coloca sobre nós. A coroa só vai para a cabeça de pessoas ungidas, para quem tem vestes limpas, vestes de louvor. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:10, receberemos a coroa da vida se a gente for fiel até o fim. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:11, devemos guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Então, irmãs, a coroa, todos os acessórios que eu falei, Deus nos dá e nós nos colocamos. Nós vamos lá e vestimos eles. Mas a coroa é o prêmio que Deus tem para nós. Só Ele pode colocar uma coroa na nossa cabeça. E quando ela chega diante de Deus, Esther chega diante do rei com a coroa, ele reconhece que ela é a rainha e ele reconhece que ela pertence a ele. E ele reconhece que aquela coroa pertence a ele, que foi ele que deu ela o título de ser rainha. Ele colocou ela naquele posto. Então, irmãs, nesta manhã, que você venha ser coroada, que você venha ser ungida, que você venha ser aquela rainha que Deus está preparando para que você seja. Coloque as vestes, deixa Deus trocar suas vestes, te limpar, trocar seus sapatos, sabe? Esteja construindo o teu manto. O manto é você que está construindo. Na medida do seu dia a dia, é você que vai construindo o seu manto, construindo a sua história. Assim foi com a vida de José. Então, irmãs, essa era a palavra que eu tenho para o dia de hoje. E mais uma vez eu quero dizer: o posto de rainha está aberto. As vagas estão ali para se candidatar. Assim como tem sido com a noiva de Jesus, né? O posto de noiva está aí para você se candidatar e querer ser uma bela noiva de Cristo. Para você chegar a esse ponto de rainha, faça aquilo que eu falei esse tempo todo. Passe pelo tratamento de ano em ano. Aceite o chamado. Se candidata, caminhe com as pessoas certas, tenha uma vida de consagração, como foi com Esther, porque uma mulher que faz um jejum de 3 dias para entrar na presença do rei e orar, ela tem que ter uma vida de consagração, ela entendia o que era uma consagração. Vista as vestes reais e tome posse de quem você é. Aí, mais para frente, depois eu vou falar que é interceda pelo seu povo, por você mesma e faça banquetes com propósito, que é outras coisas. Então, irmã, daqui para frente vamos falar do capítulo 5, tá bom? Que ainda tem muita coisa para nos revelar. Tem o que ela foi pedir para o rei, qual foi a estratégia que Deus deu para ela, como ela agiu e como nós devemos agir. Amém? Que o Espírito Santo possa ter, assim, trazido um refrigério na sua alma, um frescor, e você vai estar cada dia mais linda, maravilhosa na presença do Senhor, não só espiritualmente, mas que vai refletir fisicamente. Isso é uma coisa tão séria, irmãs. Se você pega uma mulher e você olha para ela, a beleza que está no espírito dela reflete na face dela. Eu não estou dizendo que ela precisa estar maquiada, bem vestida, mas ela pode estar simples, com a cara lavada, e com a roupa mais simples, você sabe que a beleza do Espírito Santo está refletindo naquela pessoa. Em compensação, pode ser uma mulher de dentro da igreja, pode ser uma mulher que está à frente da obra. Se ela não estiver com o espírito dela em paz, se ela não estiver ungida com óleo, ela não vai fluir beleza.
pode estar emperequitada como se fosse uma rainha, não flui beleza do Espírito Santo. E é essa beleza do Espírito Santo que ele quer trazer na nossa vida nesses dias, especialmente na vida da vida de Esther que nós estamos estudando, porque a Bíblia diz que o rei achou nela muito mais graça e formosura do que em todas as outras mulheres. Nós não sabemos se ela era a mais bela de todas, poderia ter tido mulheres ali talvez até mais bonita que ela fisicamente, mas algo de Deus já tinha dentro dela. E é essa a beleza que Deus quer nos trazer, amém? Vamos orar para entregar esse propósito. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eis aí as minhas irmãs, Senhor. Eis aí as tuas servas. Eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor troque as nossas vestes, que o Senhor lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que o Senhor troque as nossas sandálias, que talvez já estão gastas pelo caminhar, que o Senhor abre novos caminhos para nós, papai. Que o Senhor coloque sobre nós um colar de honra. Tira esses colares da desonra, colar de amargura, do desprezo, do sofrimento. Coloca colar de honra no nosso pescoço. Coloca, Senhor, também ali o anel, Senhor, que é a autoridade espiritual que o Senhor tem para nós. E coloca em nós a coroa, papai. Nos coroa com a tua graça, em nome de Jesus. Irmãs, eu acabei esquecendo e depois da oração eu vou ter que falar, que é sobre o que aconteceu aqui com o filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo, eu falei que ia falar e acabei me distraindo. O filho pródigo sai de casa, gasta todos os seus bens, né, que ele tinha pedido a herança do pai. E quando ele volta, eu quero ler sobre a volta. É, ele levantando foi ter com o pai. Ele ainda vinha longe, capítulo 15, versículo 20. Ele ainda vinha longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Irmãs, essa história é uma das histórias mais lindas, né? Porque fala de como o Senhor está de braços abertos, nos esperando para fazer isso aqui. Mudar as nossas vestes, mudar as nossas sandálias, colocar um anel no nosso dedo para dizer que nós pertencemos à família novamente. E ele manda trazer novilhos para trocar as nossas alimentações, porque esse filho estava ali comendo farelo dos porcos, desejando comer a comida dos porcos. E muitas vezes, irmãs, o Satanás ele tem escravizado as nossas vidas, fazendo com que a gente esteja comendo pelotas, né, como dos porcos, fazendo com que a gente vista vestes que não está trazendo dignidade, fazendo com que nossa sandália estejam pesada naquele caminhar. E o Senhor quer fazer isso conosco nesta manhã, trocar as nossas vestes, mudar a nossa história e que vocês recebam a sua porção. Amém? Um beijo, fica com Deus. Quero deixar uma canção aqui que ela não vai falar do tema ou vai falar, não sei, né? Aparentemente fala que não, mas ela está no meu coração desde ontem e eu quero compartilhar com vocês. Amém? Um beijo, fica com Deus.